Leitura do livro de Ivone Gebara, A Velhice que eu habito. Sobre a autora por ela mesma. Olha o que diz Ivone Gebara. Sou uma andarilha paulistana, professora e aprendiz da vida. Tornei-me andarilha muitos anos atrás. Queria combater pela justiça social, andando pelo mundo. Levantei a bandeira dos pobres, da dignidade das mulheres, e em seguida percebi as dores do planeta e de seus muitos biomas destruídos por nossa ganância. Do Sudeste fui ao Nordeste, do Nordeste para muitos lugares do pequeno grande planeta. Sabedorias, belezas frágeis e muitas dores convivem comigo. A velhice não mudou a geografia interior de meu corpo, apenas acentuou e acrescentou rugas e novas fragrâncias. Sonhos ainda tenho, mas já não me importo de vê-los realizados. A vida segue sempre adiante, graças à vida. Para adquirir o livro da nossa querida Ivone Gebara, na editora Clara Boia, acesse a loja da Clara. O link está na descrição. A Velhice que eu habito, Ivone Gebara, capítulo 1. A abertura de minha claraboia. Convidaram-me a abrir uma claraboia em minha história, minha casa, meu corpo. Uma claraboia que me ajudasse a enxergar e a partilhar momentos de minha longa trajetória, mudanças de rumo na construção diária da minha vida, impasses, belezas e feiuras. Não sei se consigo, pois abrir essa claraboia deve ser obra minha. Afinal, eu sou a habitação que ela ilumina, eu sou o barracão de zinco por onde a luz entra. Sou a velha vivendo a velhice e forçando uma abertura para mostrar algo nela. Escolho o lugar certo no teto para a luz penetrar e eu ser capaz de captar de novo algo do meu mundo guardado. Numa espécie de monólogo ou caça solitária, rememoro cenas de circunstâncias, emoções, perguntas, dúvidas e me mostro através da escrita. A sensação que me invade é a de quase ter que me desnudar para revelar algo sobre mim mesma, algo presente nos baús empoeirados de minha casa-corpo. O que contar? O que esconder? Toda escolha comporta algumas razões. Nas escolhas desse livro entram as outras pessoas interessadas por algumas coisas de minha vida. Mas o que é mesmo que lhes interessa? Vou prescindir das possíveis respostas, porque não posso tê-las no imediato. Por isso, a claraboia construída em mim e por mim, muitas vezes mostra o que outras pessoas esperam que eu mostre, outras vezes surpreende-as. E neste processo de me dar luz, por vezes, ainda sou objeto de desinteresse e até de crítica. O que vejo em mim a partir do que permite minha claraboia é ainda surpresa para mim mesma. Os becos sombrios ou iluminados do passado se misturam inevitavelmente ao presente, passaram pela peneira racional que me habita, pelos moldes que foram guardados em mim, pelos efeitos de aprisionamento e de ruptura que marcaram minha vida e que apareceram de alguma maneira. Assim, às vezes, a luz que penetra de cima acaba dirigida para lugares em minha casa-corpo, julgados importantes para o tempo atual e orientados para alguns interesses ou lutas sociais específicas. Em outros momentos, talvez sejam iluminadas narrativas obscuras, descontextualizadas, difíceis de situar e compreender.
Essas narrativas saem de mim até sem querer, porque são fortemente misturadas, amassadas, curtidas e respiradas no conjunto da minha obra-vida. A clarabóia, pelas inevitáveis sombras que produz, esconde muitos recantos da casa-corpo ou, mais poeticamente, de meu barracão iluminado. Não sei precisar quantos se deixam ver, nem quantos cantos permitem que minha voz, já meio rouca pelos anos, preencha-os de novo. Por que aceitei escrever? Sinto como se algo de minha história pessoal tocasse outras pessoas, porém, sem que eu entenda exatamente os contornos desse toque. Talvez seja algo Talvez seja até certo narcisismo, ou um contentamento em ser descoberta, ou uma satisfação em contar coisas vividas, como fazem as avós que contam suas infâncias e juventudes às netas. Não sei com clareza como construí a casa-corpo que sou, e como e por que algumas pessoas a consideram interessante. Fui acolhendo a vida de cada dia, escolhendo um pouco, engolindo com certa indigestão o que não conseguia viver e entender. Andei por mundos diversos, vivi situações difíceis, chorei muito, fui brindada por grandes amizades que se tornaram parte de minha casa-corpo. Ao mesmo tempo em que amo escrever, não gosto de exposição pública quando se trata de meus percursos interiores. Eles são cheios de muitas contradições, são movediços, obscuros, imprecisos. Muitas vezes busco desculpar-me deles para estar bem comigo ou com os outros. Da mesma forma, não creio que poderei expor os momentos passados como os vivi, mas apenas alguns caminhos com outras pessoas que me conduziram à estrada que sigo hoje, com as precárias e mutáveis interpretações da vida contemporânea. Lembrar-me hoje do ontem é trazê-lo para as cores de hoje e, portanto, contar o passado sobre as luzes do presente. O passado se foi no instante em que era presente. Por isso, falar do passado é falar do tecido presente, misturado com alguns fios velhos, alguns meios desbotados, meios desfibrados, mas sustentando-se ainda ao sol do agora. Meu caminho teve muitos atalhos, ruas sem saídas, avenidas movimentadas, ruas estreitas, becos escondidos, dias ensolarados, outros sombrios, alguns chuvosos. Desde criança, a cada manhã, um certo sentido de dever me invadia a mente e o coração. Não me deixava tranquila para apreciar por mais tempo o calor da cama ou para parar de olhar os ponteiros de um relógio chamados dever. 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 Dever o quê? O que devo? A quem devo? Por que devo? Foram muitos os encontros e as descobertas desafiadores ao longo dos anos que não posso descrever com o mínimo de exatidão. Todos se misturam e se esbarram nas cronologias do corpo, nos buracos da memória. Aceito então os inevitáveis limites do contar-se como um recontar-se a partir de uma multiplicidade de momentos e condicionamentos. A história pessoal é um contínuo processo de contos que não consegue reproduzir de fato o acontecido tal e qual. É a nossa condição. Nenhuma história é ciência exata. Não há ciência exata de fato, inclusive porque a clarabóia, por sua natureza, não pode iluminar toda a casa e contar o conjunto da história. Ela mostra cantos, sombreia, esconde, limita a visão e a compreensão também.
É como se a casa-corpo contivesse paredes e alicerces invisíveis, velhas genealogias, sentidos herdados e criados, chegadas, partidas, acenos e despedidas, uma mistura integrada, conflituosa, celebrada e à espera do desconhecido capítulo final. Certamente não escrevo sobre as penumbras, que, no caso da minha casa, são mais amplas e numerosas do que a claraboia pode mostrar. Minhas penumbras são arrepios sagrados, êxtases de dor e alegria, instantâneos que mal consegue apreender para descrever. São coisas que às vezes me alegram e me fazem sofrer, mesmo se apenas recuperadas como instantâneos da memória. São coisas que foram ou poderiam ter sido diferentes, mas as carrego arduamente como um desejo de reparar lugares e situações nas quais me sinto em falta de agir. O que eu poderia ter feito? É uma pergunta sem rumo, sem ação possível, talvez apenas um alerta para o presente. A gente do lado de fora de minha claraboia, querendo enxergar o lado de dentro, o lado que é só meu. Alguns, às vezes, colocam binóculos e eu até temo esses olhares meio curiosos, fantasiosos e indiscretos. Veem o que não existem, interpretam falsamente, apropriam-se indevidamente, exageram nos elogios ou criticam o escrito achando que seu jeito de ver o mundo é bem melhor. Mas apenas eu sou a minha pequena casa-corpo, conheço algo mais do dentro e do fora, mesmo que parcial, imperfeita e seletivamente. Há outros olheiros especiais de fora, amigas e amigos que gostam da casa-corpo e querem descobri-la com ternura. A eles quero abri-la especialmente. Têm direito para tanto. Afinal, não somos corpos uns dos outros, pedaços uns dos outros, incrustados em nós, existindo juntos? Assim, finalmente, entro no jogo das revelações a partir da claraboia. Jogo de encontros e desencontros que apenas revelará um pouco do que foi a minha casa-corpo, meu barracão iluminado, e o que ele ainda é hoje. Certamente agora está meio descolorida, com alguns canos entupidos, furos no telhado, paredes com reboco precário, enfim, precisando de consertos até impossíveis. Talvez seja mais exposta às intempéries do momento, mais segura e insegura, porém, ainda capaz de abrigar alguns sonhos e até alguns sonhos comuns dos que dela se aproximarem. A memória me auxilia, porém, também pode trair o real, o que foi vivido. Mas o que é mesmo o real vivido? Seria um arquivo de verdades ou interpretações de interpretações? A memória é uma extraordinária reinvenção de nós mesmos. Cada vez que nós contamos, nos reinventamos. Cada vez que nós nos contamos, mudamos num pouco a versão anterior sobre nós mesmos. Como se quisesse nos corrigir, nos adaptar a novos tempos e aos novos conhecimentos de nós. Sem dúvida, parece-me que com isso provamos ou comprovamos a fluidez do tempo e do pensamento, seu inevitável passamento, sua incapacidade de reter o instante passado de forma fixa e imutável, sobretudo quando gostaríamos de descrevê-lo com todas as cores e emoções de outrora. Não há arquivos fixos na memória como se pudéssemos reconsultar os velhos livros de uma biblioteca ou
os anuários de revistas de cultura de séculos passados, nos quais seguiríamos a evolução escrita sobre um tema qualquer. Por que e para que contar memórias? Porque somos memória histórica por constituição biológica e antropológica, porque herdamos memórias para viver e aprender, para escolher a mutação da vida, aprender do vivido, o incessante fluir de todas as coisas, para poetizar sobre belezas, feiuras, utilidades e inutilidades, para que a história de nossas lutas não seja cortada de outras, para que a gente perceba que recebemos e deixamos heranças que são e serão corpo da humanidade. Introduzo-me lentamente nas minhas memórias, na aventura de contar-me ou talvez apenas de refletir sobre alguns instantâneos vividos como uma ocupação de velhice. E talvez seja por isso que eu esteja começando por uma narrativa sobre a velhice.